6 de março do ano de 2020. Revelação profunda sobre a quebra dos selos no céu e os juízos do Cordeiro sendo derramados através das duas testemunhas do livro de Apocalipse 11. Segmento 2, parte 1. Então, nós vamos dividir a mensagem em 2 segmentos. E eu disse que a primeira metade será principalmente profecias, e eu disse que há profecias que são tão críticas para esta hora, e eu disse que algumas das profecias que foram faladas por estes 2 profetas de Yahweh foram faladas lá atrás, em 2003, 2004, e eu disse que eu quero pegar 3 ou 4 profecias e examiná-las em maior profundidade, conforme o Senhor as colocou no lugar. O Senhor trouxe o pronunciamento delas para esta geração e no processo, então, agora abrir em maior profundidade estas profecias e resgatar alguns dos tesouros que estão lá dentro, escavá-los para poder explicar melhor para vocês o que está acontecendo com a terra neste tempo e qual é a mensagem e instrução que o Senhor está dando para esta geração neste tempo. E eu disse que, por exemplo, olhando aí alguns destes antigos livros de profecia, alguns livros antigos nos quais eu escrevi quando o Senhor falava, algumas das profecias mais importantes, como a profecia que é um marco de 2 de abril de 2004, aquela que realmente definiu e estabeleceu a base, o fundamento para os eventos no céu e os eventos na terra. E ela desenrolou o que você vê em Israel hoje, indo em maior profundidade com cada uma daquelas profecias. Nós podemos ver quão vasta é a mensagem e a instrução e também entender melhor o que está acontecendo na terra hoje. E eu também disse que estes livros, estes pequenos cadernos nos quais eu escrevi algumas das conversas que o Senhor estava e está tendo com a igreja hoje, eles contêm alguns aspectos muito importantes daquelas profecias que vocês ouviram, exceto que os maiores detalhes delas agora podem ser expostos, como, por exemplo, a profecia dos anéis de casamento. Vocês podem ver que neste livro que eu usei para escrever o que o Senhor estava dizendo, há tanta riqueza de detalhes na conversa, nos gloriosos anéis de casamento de ouro. Então você quase pode dizer onde que o Senhor estava colocando ênfase, porque você descobre, enquanto eu estava passando através destes livros, onde eu escrevi as profecias do Senhor, que são críticas para explicar agora globalmente, você vai descobrir que em uma determinada data o Senhor falou sobre os anéis de casamento. Então, quando você vê uma outra data, ele falou sobre eles novamente. E eu ouvia o som da trombeta enquanto eu escrevia, e os anéis de casamento no céu estavam na posição horizontal. Então, a trombeta soava, então os 2 giravam, eles giravam, e o Senhor fazia com que eles batessem um contra o outro. Então eu podia ouvir o tim, um som que comunicava tanto. O som dos anéis, quando ele batia, trim, assim, e então girando-os, e girando-os, para ter certeza de que eu estava entendendo exatamente o que ele estava dizendo. E você olha para trás novamente, os 2 anéis de casamento horizontalmente. E agora, os maiores detalhes, como eu disse, eu repito aqui, porque nós estamos ao vivo, no ar, é que
o design, o modelo dos anéis de casamento, agora as obras misteriosas de Deus para desenvolver os anéis de casamento. Então você vê que o que não foi falado naquela conversa dos anéis de casamento é agora o fato de que o maior detalhe, o design, é que todo ao redor dos anéis de casamentos haviam pequeníssimas coroas, aquelas pequenas coroas ao redor dos anéis de casamento, no lado de cima e de baixo, os anéis de casamento lindamente modelados. E então a trombeta estava soando no céu. Ele diz que tudo mudou no céu enquanto isso estava acontecendo, tornou-se mais glorioso, ele derramou glória do céu, ele abriu o céu para fazer isto. E há tanto, porque você pode ver, por exemplo, esta de 19 de maio de 2004. Isto é depois daquela de 2 de abril de 2004. Então você pode ver que o Senhor falou muitas vezes. Então, ao passarmos através disso, nós também podemos ver onde que o Senhor estava colocando ênfase, onde ele estava enfatizando, onde ele estava dando maior peso em termos da mensagem, a mensagem. Então, os anéis de casamento, este evento, vocês entendem? E eu disse que em um outro dia, ele veio. Você pode ver agora que isto foi um outro dia totalmente, novamente, eu não sei em qual país que foi. Eu estava viajando, talvez para o Canadá ou Nova Zelândia, não me lembro. Mas isto, veja, novamente, você vê os desenhos dos anéis de casamento, você vê como que eles tomam uma posição horizontal, e então uma posição vertical, e então eles trocam quando eles estão chegando na horizontal. Então eu continuava desenhando conforme o Senhor fazia no céu. Quando eles estavam na horizontal, você pensava que eles estavam escrevendo o número 8 na entrada que estava aberta no céu, porque eu vejo um dos pastores, o e-mail dele lá, eu posso dizer que país então, vocês veem isso agora, e o número do telefone dele. Então, a conversa do Senhor tem sido deliberada por desígnio e contínua. E então você vê também que terça-feira, 14 de dezembro, quando agora ele me levanta, e então ele me levanta, e então ele me faz começar a restaurar o altar do Senhor que está quebrado. Então, eu estou lá em cima, deixe-me dizer alguns quilômetros aqui em cima, mas eu estou ocupado construindo o altar. Então, ele estava me dando os blocos e eu estava construindo o altar quebrado. Entendem isso? Então, o Espírito Santo falou por vós. Então, você vê que eu escrevi tudo aqui, quando eu estava construindo o altar, que estava quebrado, colocando blocos, e estava aqui em cima da terra, acima da terra aqui. É surpreendente. E então também haviam tantas conversas que eu disse que nós poderíamos olhar, mas hoje eu especificamente trouxe para vocês uma profecia muito importante, provavelmente 3 ou 4 deles, conforme o tempo permitir. Eu quero cavar profundamente nestas profecias para que vocês possam ter uma base, um fundamento maior da mensagem que eu vou entregar hoje, especialmente a respeito daquilo que está acontecendo na face da terra hoje. O coronavírus, vocês veem, a angústia global que ele trouxe, os gafanhotos que vocês veem e a mensagem. Então, é tudo por desígnio agora que nós vamos passar por todas estas coisas. Por exemplo, eu quero examinar a visitação de 11 de novembro do ano de 2003. E naquela visitação, eu vou ler aqui, o Senhor me mostrou a vinda do Messias em uma visão muito, muito poderosa. E o Senhor me levantou entre o céu e a terra, e eu pude ver a terra,
E eu pude também ver as montanhas, os rios, os lagos, as cidades, as florestas, os oceanos. De cima, eu pude ver a terra desta forma. E então, uma voz poderosa do céu disse: sim, Jerusalém é o centro da terra. Uma voz poderosa, a voz poderosa do Senhor falou do céu e disse: sim, Jerusalém é o centro da terra. Então, quando eu olhei, então eu vi a cidade de Jerusalém aparecer e ela estava altamente exaltada acima de todas as outras cidades da terra, a cidade de Jerusalém. Eu pude ver um prédio branco naquela cidade de Jerusalém, então eu vi um templo e outros edifícios. E então, imediatamente, o sol desapareceu. Então, tornou-se um dia muito, muito triste, sem luz. E então, depois disso, repentinamente, a lua desapareceu. Então, a próxima coisa, e tudo estava acontecendo em sequência, mas tudo muito repentinamente. Então, a próxima coisa eu vi foram as estrelas caindo do céu. Então, tornou-se um dia muito, muito triste. Aquela tremenda visitação do Senhor, de 11 de novembro do ano de 2003. Então eu vi uma grande, enorme quantidade da glória de Deus deixando o céu e descendo em direção à terra. Ainda estava entre a terra e o céu, aqui em cima no céu. Então agora eu pude ver que o céu estava aberto e a tremenda glória do Senhor agora está saindo do céu em direção à terra. Havia tanta glória, tanta atividade celestial, e toda aquela movimentação estava vindo em direção à terra. Então eu pude ver muita atividade celestial dentro da glória e tudo vindo em direção à terra. Então a glória de Deus desceu e formou um formato de um funil, de um V, como aquele que você viu que visitou em Kisumu. O formato de um funil, o formato de um V, quando ele agora estava vindo para tocar o chão e agora a glória em forma de funil. Então, o Senhor estava vindo em direção à terra com tanta glória e tanto poder das hostes celestiais. Então, isto agora era um aumento da atividade que eu estava vendo dentro. Eu pude ver a sua veste branca e o tecido vermelho. Na verdade, a parte que eu não falei é esta. Quando eu olhei, na verdade era no formato de um V. Sim, o funil, a forma de um funil é melhor. Quando eu olhei a glória descendo como um funil do céu, e ela estava prestes a tocar o chão, então eu pude ver que na liderança estava o Senhor. Antes de eu descrever as vestes que ele vestia, eu vi que o Senhor estava liderando-os enquanto ele ia em direção a Jerusalém. E então, eu pude ver a sua veste branca e o tecido vermelho, o sachê, que passava pelo seu ombro, o seu ombro esquerdo. Deixe-me tomar cuidado se é do meu lado esquerdo ou do lado esquerdo dele, porque eu estou olhando deste lado. Mas do ombro esquerdo dele descia uma faixa vermelha, e então a faixa vermelha do seu ombro esquerdo, e então um cinto que estava ao redor da sua cintura, e o cinto era como couro. E aquele cinto era de uma cor marrom avermelhada e brilhante. E então eu entendi que ele tinha esta majestosa coroa de ouro em sua cabeça. Ainda
em 11 de novembro, enquanto nós desenvolvemos o sermão de hoje, a mensagem de hoje, tudo direcionado para explicar o que vocês estão vendo globalmente. A visitação de 11 de novembro de 2003, a coroa do Senhor era de ouro, e ele tinha duas linhas de ouro que passavam através da testa dele, em níveis diferentes. A coroa de ouro é a estatura da sua majestade celestial. E é aquela coroa de ouro. Mais tarde, o Senhor me levou tão perto para que eu pudesse ver a coroa. Eu realmente cheguei tão perto. Aquela coroa de ouro do Senhor tinha um tipo de ouro azulado, que eram decorações que brilhavam dentro do mesmo ouro maravilhoso, que é o que eu acabei de mostrar quando eu estava andando ao redor e dizendo, algumas destas coisas são agora o ouro azul, que são muito brilhantes. Havia luz saindo de dentro da glória de Deus Pai, porque Deus Pai estava do meu lado direito, então luz agora estava vindo daquele lado. Lembre-se que o sol tinha desaparecido, a lua havia desaparecido e as estrelas tinham caído. Mas agora do meu lado direito eu percebi que Deus Pai estava do meu lado direito, porque a voz dele vinha deste lado e agora a luz vinha deste lado. Então a voz do Senhor Deus Pai, que estava descrevendo para mim cada detalhe destes eventos, parecia estar vindo daquele lado direito. Imediatamente, o Senhor Jesus, o Messias, tocou o seu glorioso pé sobre a cidade, sobre o monte da cidade de Jerusalém. Houve um massivo, inacreditável e histórico terremoto que eu ainda vejo enquanto eu falo com vocês, que atingiu a terra. Então, enquanto ele estava vindo naquela glória em forma de V e que ele estava liderando, mas imediatamente quando ele tocou o seu pé naquele monte lá, todos nós sabemos que monte, o Monte das Oliveiras, certo? E então houve um massivo e histórico terremoto que sacudiu a terra. E eu ainda estou vendo isto daqui de cima da terra. Aleluia. E então a terra tremeu muito severamente e sacudiu. As falhas geológicas apareceram e eu pude vê-las se espalhando a partir de Jerusalém por toda a terra. E a água jorrou e começou a fluir através das falhas geológicas. Mas uma outra coisa que eu quero mencionar aqui, antes da água realmente aparecer, quando o Messias, quando agora o Senhor me trouxe até o lugar onde eu agora estava de frente para ele, enquanto ele estava chegando em Jerusalém, então eu pude ver como que ele está chegando. Então, imediatamente, assim que o pé dele pisou, obrigado por prestar atenção, imediatamente, assim que o pé dele pisou na cidade de Jerusalém, aquele monte, o Monte das Oliveiras, aquela rachadura, mas o que me surpreendeu é a glória que estava no nível do chão, mas um pouco mais alto, alguns metros acima do chão, ela fluía assim em direção à cidade, a partir do monte. Esta parte eu não escrevi lá. A glória fluiu massivamente. Enquanto o terremoto acontecia antes da água jorrar, a glória fluía para dentro da cidade e eu acho que aquela glória abriu a porta oriental de Jerusalém pela primeira vez. Então, esta é a parte que eu esqueci de escrever aqui. Então, agora, a água fluiu. Ela jorrou e fluiu através
através das rachaduras, e então eu vi que a luz do Senhor Deus estava vindo do lado direito, agora estava refletindo na face do Messias. Agora eu pude ver que a luz do Senhor que vinha do lado direito, agora estava refletindo na face dele, na face do Messias. Então é por isso que eu disse que havia detalhes maiores que eu não havia compartilhado. Então provavelmente este é o tempo prudente para fazer isto, certo? Refletindo na face de Cristo. Então, isto é uma das visitações, e esta, como vocês podem ver, pressupõe uma narrativa, uma descrição da segunda vinda do Messias. Então, eu quero trazer em cena agora a segunda vinda de Cristo. Eu quero trazê-la e descrevê-la também em relação ao arrebatamento. Este agora é Cristo vindo com seus santos santificados para Jerusalém. É isto que eu estou descrevendo. Mas isto também pressupõe o dia do Senhor, porque o sol desaparece, a lua e tudo isso. E nesta descrição é a descrição do dia do Senhor que está implícita lá. O dia do Senhor que é diferente do dia do arrebatamento. É por isso que hoje eu achei que seria um dia perfeito para abrir um pouco mais. O dia do Senhor. Aleluia. Então, o dia do Senhor, a escuridão, a melancolia, a tristeza, porque eu me lembro em uma outra conversa, na qual eu posso focar, embora eu não preparei para vocês, em uma outra visitação muito tremenda, onde ele me mostrou o dia do Senhor. Então, eu me lembro que quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei foi: Senhor, por que está tudo tão triste, tão escuro? Então, foi isto o que eu fiz, certo? Mas eu estou dizendo que estava escuro. Então, se eu tiver tempo, eu vou tocar no dia do Senhor, mas em sua atitude espiritual, em sua jornada espiritual. É importante agora incluir o dia do Senhor, para que a sua conduta seja correta, a sua comparação seja bem feita. Então vocês entendem o que é o arrebatamento e o que é o dia do Senhor. E também há diferentes narrativas que tendem a confundir a igreja, agora podem ser esclarecidas aqui. Mais tarde, daqui a pouco, eu vou ler as Escrituras e vou trazer isto à luz. E então, eu quero examinar esta outra conversa, uma outra de 17 de maio do ano de 2004. 17 de maio de 2004. O Senhor Deus me mostrou uma grande visão a respeito da gloriosa vinda do Messias, em 17 de maio de 2004. A visão do Senhor foi apresentada a mim pelo próprio Deus Pai em duas formas diferentes, em outras palavras, em dois estágios. A primeira parte implicou em eu olhar para dentro do céu e lá havia uma alta trombeta que soava do lado direito do céu. A glória do Senhor Deus resplandeceu novamente do lado direito do céu. Então eu pude ver a porta do céu aberta. A porta do céu está abrindo agora. E depois disso eu vi um anel horizontal, anéis como uma estrutura, e agora nós sabemos que são os anéis de casamento dos quais nós estamos falando, mas naquele tempo como estrutura, aparecendo e sendo trazido em direção àquela entrada que estava aberta no céu. Então, o anel horizontal estava mudando de posição de forma tão flexível, quase escrevendo o número 8 horizontalmente, que foi isso que eu mostrei nestes livros aqui, onde eu documentei todos estes oráculos. E então, algumas vezes, desmanchava aquela formação horizontal e tornava-se vertical. Mas todas as vezes que ele mudava de forma, da forma horizontal para a vertical, então a trombeta soava.
Os anéis de casamento, como eu disse, eram muito lindos, bem decorados. Uma parte do ouro também era azulado e tinha coroas ao redor dele. Novamente eu disse que quando um som específico da trombeta soava, os anéis se tornavam vertical ou horizontal. Eles mudavam a formação que eles tinham. Então a tremenda glória do Senhor apareceu através dos anéis agora quando eles estavam na posição vertical. Então, do lado direito, de onde a glória de Deus Pai estava brilhando, a tremenda voz do Senhor gritou, e o Senhor disse: olha, o Senhor está prestes a aparecer no céu. Então, agora, esta é a voz do arcanjo. Eu já compartilhei isto antes e eu estou compartilhando agora. Ele diz: olha, o Senhor está prestes a aparecer no céu, muito alto. Então, imediatamente, o Senhor Jesus apareceu do lado direito do céu e ele ficou lá e ele olhou para mim. Eu pude ver a coroa dele na sua cabeça, a majestade e a beleza daquela coroa que adorna a cabeça dele e os acabamentos. O Senhor agora me faz ver os detalhes. Eu pude também ver as vestes brancas que ele usava, resplandecendo com glória. Eu pude ver a faixa vermelha que caía do seu ombro e atravessava, descendo do seu ombro assim até embaixo. A coroa, como eu disse, era rica com um ouro azulado, como eu mostrei os desenhos que eu fiz. E então, naquele tempo, o Senhor, o Messias, então, ele pegou a sua mão traspassada pelos cravos e ele me apontou a palma, ele me mostrou a palma. E o buraco dos cravos podiam ser vistos, eu pude ver, e resplandeciam com glória. Lembrem-se que esta é a mesma mão furada que uma vez me tocou, a mesma mão furada que eu sempre falei, que novamente foi colocada na porta, lembram-se? E eu descrevi o bordado, a decoração, que era em forma de V assim, e havia alguns diamantes brilhantes naquele bordado. E vocês se lembram que na parte maior daquela narrativa eu também fiquei surpreso, porque eu percebi que o buraco dos cravos não estava curado. Então aquilo me deixou perplexo e me levou a lamentar e a chorar e a prantear, e não entendendo o preço da salvação, que talvez nós nunca entendamos nesta vida. O preço real que o Messias pagou. Porque eu perguntei, por que as feridas ainda estão frescas? Porque eu pensei na minha forma, eu pensaria que as feridas já estavam secas e curadas. Talvez nós nunca entendamos, eu não sei. Então eu me vi fazendo muitas perguntas. Então, naquele tempo, ele me mostrou o buraco dos cravos na palma da sua mão direita, e então ele andou através do céu, agora andando do lado direito para a esquerda. Cada pisada dele, cada passo, cada pegada, permanecia uma pegada de glória, glória, glória. Enquanto ele andava através do céu, eu podia literalmente ver de onde ele tinha saído através do céu. Tremendo, tremendo, muito poderoso. Agora era possível rastrear onde o Senhor tinha andado através de todo o céu. Desde o princípio, quando o Senhor atingiu o lado esquerdo, o final esquerdo do céu, então ele parou novamente, ele virou na minha direção, olhou para mim, e quando ele teve certeza que eu estava olhando, então ele pegou a sua mão direita agora e me mostrou o buraco dos cravos. Depois disso, eu ainda podia ver a coroa, e então ele se voltou e ele entrou. A nuvem abriu e ele entrou dentro do céu, e ele foi coberto por uma nuvem, enquanto a porta do céu fechava.
Então, naquele mesmo tempo, o Senhor falou em uma voz alta e disse: veja, ele está voltando brevemente por vós. Mas eu me lembro os detalhes que eu escrevi aqui, é que eu fiquei preso e consumado naquela conversa, naquela visão, de tal forma que quando o Senhor estava se virando e começando a virar e ficar de frente para o céu e entrar dentro dessa tremenda porta que estava aberta, eu me lembro que eu gritei e eu disse: eu gritei e disse: Senhor, por favor, leva-me contigo. Eu gritei. Eu disse: Senhor, por favor, leva-me contigo. E eu me lembro que quando o Senhor me respondeu, então ele disse: o teu tempo ainda não chegou. E uma outra conversa que nós podemos compartilhar aqui, esta é a de 2 de abril, é muito bem conhecida, mas há alguns detalhes que eu quero trazer. A profecia, que é o marco que está afetando Israel agora, as mudanças de liderança em Israel, que vocês veem que há 2 ou 3 dias atrás eles tiveram eleições, e Benjamin Netanyahu conseguiu, o que também abençoou o meu coração um pouco, mas então eles ainda têm que formar o governo, certo? A não ser que o Senhor queira dramatizar isso por mais tempo e eles irão para uma outra eleição. Para continuar enfatizando as mudanças de liderança que eu falei nesta profecia, em Israel, em Jerusalém. Então, Deus Pai me levou diretamente dentro do céu e Ele me deixou bem diante do seu trono no céu. Isto foi 2 de abril de 2004. Enquanto eu estava de pé diante do mais santo e mais temível trono de Deus, então eu vi a glória de Deus que havia cobrido o lugar mais santo e mais sagrado do trono do Deus Todo-Poderoso no céu como uma montanha. E então ele me faz saber que aquele que se assenta no trono está sentado no trono. Então, naquele tempo, eu vi que a lua apareceu acima do lado esquerdo, do meu lado direito, mas do lado esquerdo do trono. E a lua, quando a lua apareceu lá, naquela expansão, dentro daquela expansão, naquele espaço, a lua tornou-se gloriosa, muito gloriosa, emitindo resplendor, em outras palavras. E repentinamente a lua tornou-se coberta de sangue. Sangue cobriu a lua, mas do lado direito embaixo, e cobriu a maioria dela. Eu diria mais ou menos 75% da lua foi coberta com sangue. O sangue estava do lado direito da lua, como eu disse. Então, ainda de pé diante do trono de Deus, então eu vi 4 cavalos liberados para a lua e eles estavam correndo através do céu naquela expansão. 4 cavalos. Estes agora são os detalhes que eu quero compartilhar, que não discuti antes. 4 cavalos, então, são liberados e eles correm através de toda a expansão da glória ao redor da lua. Então, vocês podem imaginar a tremenda imagem que eu estava tendo. Então, agora a lua está gloriosa, eu estou diante do trono do Deus Todo-Poderoso Yahweh. Então, a lua aparece do lado esquerdo, mas do meu lado direito do trono, assim, dentro da expansão. E a lua é gloriosa, repentinamente ela se torna gloriosa, resplandecendo naquela área. E então, banhada em sangue, enquanto a glória ainda está lá. Então eu vi repentinamente 4 cavalos liberados e correndo lá, com as suas caudas levantadas e sacudindo ao redor lá, e foi tão espetacular. Esta é uma visão tão magnífica para se contemplar. Os cavalos tinham as suas caudas levantadas e sacudindo, significando que eles estavam prontos para ir. Então, naquele tempo, eu entendi que entre eu e o trono de Deus havia algo que se parecia com grama. E havia um som sibilante do terror, da glória de Deus que estava fluindo naquele lugar. E o som era assim. Um som muito fino e sibilante, que era muito temível, enquanto a glória estava fluindo ao redor
diante do trono onde eu estava de pé. Então, depois disso, João Batista sai de dentro do trono e teve aquela conversa comigo que eu compartilhei globalmente, eu compartilhei no Canadá, eu compartilhei em todos os Estados Unidos, eu compartilhei na Nova Zelândia, Austrália, na África, na Europa, na Ásia, eu compartilhei isso. E uma outra conversa, 2 de fevereiro do ano de 2004, isto foi antes de 2 de abril. Desta vez, por vós, ele falou alto desde o céu, o Senhor Deus disse: prepare o caminho para a vinda do Senhor, como está escrito por Isaías. Prepare o caminho para a vinda do Senhor, como está escrito por Isaías. Então, eu imediatamente acordei, entendi a mensagem, e então, fiz referência, então eu entendi que era Isaías capítulo 40, versículos de 3 a 5, que eu vou ler agora enquanto nós começamos esta mensagem hoje. Isaías 40, de 3 a 5, povo abençoado, e ele diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai no deserto uma vereda para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todas as montanhas e colinas serão aplanadas, e os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, porque a boca do Senhor falou. Então, 3 semanas depois disso, novamente, agora é 25 de fevereiro, 3 semanas depois disso, o Senhor dos Exércitos novamente veio na sua densa e escura nuvem, e ele ficou lá, e por voz ele disse: construa, vai e prepare o caminho do Senhor por vós. Então eu acordei, escrevi, procurei na Bíblia e eu descobri que era Isaías 57, versículo 14. Aleluia! 57, versículo 14. Então não há mais pressa, agora nós podemos dividir em 2 dias. Agora eu posso dar a mensagem em um passo mais tranquilo para todos os ouvintes globalmente e vocês que estão sentados aqui. Isaías capítulo 57, versículo 14, ele diz o seguinte, ele diz: e dir-se-á, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E então, depois disso, eu estou terminando agora com a parte das profecias para que eu possa entrar na mensagem. Nós sabemos que há uma praga do coronavírus que está acontecendo globalmente agora. Número 2, nós sabemos que a nuvem do Deus Todo-Poderoso visitou estes 2 profetas, este profeta em Kisumu, em 22 de dezembro do ano de 2019. Nós sabemos que a praga dos gafanhotos que eles profetizaram está aqui. O coronavírus que eles profetizaram está aqui. Nós sabemos que o sol os tem aplaudido e celebrado-os em toda ocasião e reunião. Nós também sabemos que eles comandaram os gloriosos degraus do Deus Todo-Poderoso para descer, e vocês puderam registrar em suas câmeras em 11 de março de 2018, depois da profecia que foi dada no dia 15 de janeiro de 2017. Nós sabemos que Benjamin Netanyahu, as mudanças estão acontecendo em Israel agora. Nós sabemos que a branca e gloriosa nuvem de Deus tem atravessado através do céu e apontando para toda a terra estes 2 profetas. Algumas vezes você vê a glória se dividindo em 2, apontando para o corpo físico e o corpo espiritual. Todas estas coisas e muito, muito mais. Os anéis de casamento que nós compartilhamos estão apontando para uma coisa, a vinda do Messias. Para um propósito, a vinda do Messias. Estamos juntos? Eu agora quero navegar lentamente para dentro desta mensagem,
Agora que nós lidamos com as profecias que serão importantes nesta discussão, nesta noite, eu quero falar hoje, se você procurar por um título, eu quero falar do atual princípio das dores de parto que estão acontecendo na Terra. O princípio das dores de parto na Terra. O princípio das dores de parto na Terra. Da forma como vocês quiserem colocar. E o seu subtítulo será Executando os Terríveis Juízos do Cordeiro. E o subtítulo do subtítulo será Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então, é daí que a nossa conversa está começando, e esta é a razão pela qual eu convidei alguns de vocês aqui, porque eu não quero que vocês percam essa conversa. Uma vez que vocês a têm, ninguém pode roubar de vocês. Aleluia. E então, agora, amanhã, nós podemos continuar com esta conversa e terminar com o quarto selo e o quinto selo. Então, agora, por que é importante ter esta conversa a respeito do princípio das dores de parto sobre a face da Terra? Por causa daquilo que vocês estão vendo acontecendo globalmente. Então, é apenas através deles, que é desta plataforma, que nós podemos explicar o que vocês estão vendo acontecendo com o coronavírus, com os gafanhotos que estão devastando tantas terras e nações. Tudo isto está lá dentro. E especialmente indo globalmente, indo por todo o mundo, muitas vezes falando a respeito da profecia da liberação do quarto cavaleiro do Apocalipse, que está indo por toda parte. Eu continuo dizendo isto, e agora tornou-se muito importante e compreensível para vocês. Porque agora vocês vão entender por que o Senhor me enviou por todo o globo, por todo o mundo, desde lá de cima, onde está o Canadá, todo o caminho até o norte da Europa, então descendo até a América do Sul e Central, e na Itália, Europa, Finlândia, África, aqui, Ásia, dando esta profecia da liberação dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Somente agora vocês serão capazes de compreender o que é que o Senhor estava dizendo. E então, eu vou descrever algumas conversas muito intrigantes e coisas que aconteceram, porque muitas vezes vocês ouviram os dois profetas do Senhor dizendo: eu acabei de voltar do céu, eu acabei de voltar do trono de Deus. E vocês não entenderam adequadamente, porque muito foi escondido de vocês, mas que agora vai ser aberto hoje. Aleluia! E eu quero que vocês estejam muito felizes, porque somente que nós temos que falar, porque toda vez que o diabo faz alguma coisa, ele anuncia do topo do Monte Everest com uma trombeta. Então nós temos que anunciar isto também, que o Senhor veio na nuvem da sua glória, quando estes dois profetas o chamaram. E nós estamos celebrando isto sem nenhuma desculpa. Sem desculpas. Sem desculpas. Então, isto é muito poderoso aqui. Então, agora, ouça-me muito cuidadosamente, povo abençoado que está sintonizado globalmente, porque eu estou prestes a decolar agora. Olha isto, povo abençoado. Na minha introdução, eu quero estabelecer isto muito claramente. Que quando você olha no livro do Apocalipse, você pega a Bíblia e abre no livro do Apocalipse, é um grande antigo livro lá, e você começa a ir através dos capítulos daquele livro. Há uma coisa que vai te impactar se você ler através do livro, se você abrir e ler. Você vai descobrir que o livro do Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3, lidam principalmente com arrependimento, com a mensagem do arrependimento que o Senhor está enviando para a igreja. Na verdade, ele a caracteriza dizendo:
os 7 Espíritos do Senhor que Ele está enviando para as igrejas. Então, Ele está instruindo as igrejas. Então, a conversa lá é a respeito do arrependimento e da preparação, preparando para a vinda do Messias. Então, você vê, por exemplo, eu estou abrindo a minha Bíblia no livro do Apocalipse e eu estou lendo, por exemplo, capítulo 1. Ele fala a respeito da vinda do Messias. No versículo 7, ele fala daquela segunda vinda da qual eu falei. E ele diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, isso é muito poderoso. Então, ele está descrevendo um evento quando ele vem para Jerusalém, quando toda a terra poderá vê-lo vindo. Não sorrateiramente, como um ladrão, não, de forma nenhuma. Ele está descrevendo aquele evento que nós falamos quando ele vem para Jerusalém. Mas, se você apenas abrir no capítulo 1, no versículo 10, ele diz, no dia do Senhor, eu estava no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, ao Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então você vê que ele está enviando uma mensagem para as igrejas. Eu quero dizer que toda a Bíblia é uma grande mensagem para as igrejas. Mas eu estou dizendo que eu estou começando a caracterizar a Bíblia para vocês, para o propósito que foi colocado diante de nós nesta noite. E se você for mais para frente, você vai encontrar o capítulo 2. E então ele diz, bem, ainda podemos ler o capítulo 1 no versículo 17, ele diz, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora veja, estou vivo para todo sempre. Esta é uma das notícias mais lindas que o mundo jamais pode receber, que ele vive. Ele vive novamente. Então ele diz, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, significando que ele pode ir lá embaixo e fechar as portas, certo? Escreva o que você viu, aquelas coisas que são e as que hão de vir, o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão, e dos 7 candelabros. É este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, novamente, dentro do mesmo contexto, a mensagem do Espírito do Senhor, de Cristo Jesus, o dono da igreja, a igreja de Cristo. Agora, capítulo 2. No livro do Apocalipse, capítulo 2, ele diz o seguinte, por exemplo, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, eu conheço o teu árduo trabalho e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram falsos. Isso é como se falasse com a igreja correta até agora. Então ele diz no versículo 3 de Apocalipse 2, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Esta é uma igreja muito poderosa que ele está descrevendo. E ele diz, mas eu tenho algo contra você, que você abandonou o seu primeiro amor, significando a cruz e o sangue. E ele diz, lembre-se agora de onde você caiu,
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos. Então, isso é muito importante novamente. O que é que ele está dizendo aqui? Se você olhar em Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, ele está instruindo a igreja a respeito do avivamento, com o ouvido atento. Você ouve como se ele estivesse instruindo um avivamento para a igreja, de que sim, você é nascido de novo, mas tempos de refrigérios, de avivamento chegaram. E como que o tempo de refrigério vem? Ele diz, através de instruções frescas do Senhor, o que agora está guiando e navegando-os, porque ele está dizendo, lembre-se das coisas que você fez primeiro. Será que você pode voltar lá e fazê-las novamente? Em outras palavras, você poderia se lembrar da cruz e do sangue? Você poderia voltar para a cruz, o seu primeiro amor? Então, você pode dizer que há um renovo, uma reforma, um avivamento, restauração, ressuscitação, reabilitação, todas as palavras reconstruir, reforçar, reiniciar. Então, você vê, é uma forma muito importante de olhar para a mensagem que nós vamos observar agora. Então, nós vamos passar por todas as narrativas que estão no livro do Apocalipse, para que vocês possam entender como que ele foi estruturado e qual foi o objetivo para a igreja agora, nesta geração. Então, vamos nós, Apocalipse capítulo 2, ele está instruindo capítulos 1 e 2, a mensagem para a igreja. Então, agora ele está instruindo o avivamento, vamos nos arrepender. É isto que ele está dizendo, vamos voltar. E para mim, quando isso acontece, então algumas vezes é tempo. Algumas vezes que ele faz, está preparando a igreja. Ele está realmente preparando a igreja, preparando o caminho. Estamos juntos? Aleluia. Mas se você se mover, ainda no capítulo 2, há tanta instrução que ele está dando para a igreja. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza, entretanto, você é rico. Eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, mas não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tenha medo daquilo que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo vai colocar alguns de vocês em prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, novamente, a instrução para a igreja, a reforma que está preparando a igreja para um evento, para encorajá-la, para permaneça no curso, permaneça na jornada, permaneça no caminho, permaneça na estrada. E o fundamento de tudo isto é realmente santidade, para ter certeza que a santidade é sustentada na igreja. É por isso que este avivamento está vindo. E ele continua e continua, ainda no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Entretanto, versículo 20 aqui, entretanto eu tenho isto contra você, que você tolera esta mulher Jezabel, que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Então ele continua. Tudo isso é a respeito de corrigir a igreja. Capítulo 3. O livro do Apocalipse, capítulo 3.
Agora, as diferentes igrejas, Sardes, ele diz, por exemplo, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Esteja atento e fortaleça o que resta, que está prestes a morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos meus olhos, aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Então, ele está falando que há uma jornada para a salvação, tudo começou bem, mas ao longo do caminho, seja através de misturar a salvação com a vida desta terra, mas ao longo do caminho, há perdas daquilo que havia ganho. É sobre isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo que você tem que fortalecer aquilo que sobrou, novamente, renovo, reavivamento, ressurreição, restauração, tudo para renovar a igreja novamente, dar um hálito fresco para a igreja, para um propósito, prepará-la para o Messias. Ele diz, por exemplo, aqui no versículo 17, você diz, eu sou rico, eu tenho riquezas e não preciso de nada, mas você não reconhece que você é pobre, cego, miserável e nu. Te aconselho que compres de mim ouro refinado pelo fogo para que você se torne rico e roupas brancas para que você possa se vestir e cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para os seus olhos. Então, ele está falando com esta igreja de Laodiceia. Esta igreja, especificamente, ele pegou como Laodiceia. Esta comunidade era conhecida pela sua indústria. Eles produziam colírio que tinha uma qualidade antibiótica. Eles eram tão bons para fabricar aquele colírio do qual ele fala. Eles eram muito bons também na indústria têxtil. Porém, ao longo do caminho, enquanto a igreja estava crescendo e desenvolvendo, ela começou a confiar no mundo. E é por isso que ele vem até ela e diz, não é a respeito do mundo. Você pode dizer que você tem roupas e você tem colírio para os seus olhos, você é boa nesta indústria, mas creia-me, você é cega. Você não está enxergando, porque agora é a respeito de visão espiritual. E ele disse, vem até mim, e eu vou te dar esta maravilhosa veste branca para que você não fique nu. Novamente, uma igreja que confiou mais no mundo. Estamos juntos? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Por exemplo, ele diz, versículo 10. Porque você guardou a palavra da minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que está vindo sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Novamente lá, ele está falando com eles a respeito da igreja. Todos olhem para mim. A igreja, que começou muito bem, nasceu de novo, salvação. Ensinou a justiça e a santidade, mas ao longo do caminho, agora as coisas estão acontecendo. Eles estão começando a perder os ganhos da salvação. E isto só pode ser porque eles comprometeram a santidade. É disso que ele está falando aqui. Então ele está dizendo que aqueles que perseveraram, se você permaneceu firme na justiça, então ele promete tudo isso. Ele diz, veja, o reino está preparado para você. De qualquer forma, eu vou te levar para o reino e você não vai ver a hora da provação, a hora difícil da tribulação e da grande tribulação que está vindo. E não há um lugar melhor onde esta mensagem é realmente viva do que para esta igreja aqui, por causa do que está acontecendo globalmente, certo? Se você permanecer firme na justiça, você vai ver agora, o coronavírus está inacreditável e terrível. E vocês sabem que esses dois profetas profetizaram uma outra praga, os furúnculos, o pó que eles jogaram diante do Senhor e ele voltou e repousou na terra. E eu creio que aquele pó também é infeccioso, então é terrível. Mas neste processo ele está dizendo, veja quão terrível isto é. Mesmo você, se você permanecer firme, esta mensagem é para vocês. Então você vai receber um lugar no reino de Deus e vai evitar
você vai ganhar um lugar no reino de Deus e vai evitar o terror que você vê acontecendo agora com o coronavírus. Você pode imaginar quão terrível ainda ele vai ficar depois que a igreja for levada embora. Aleluia. Ok, agora eu quero falar a respeito do livro hoje. É realmente para lá que eu estou indo. Aleluia. Sim, então nós vimos a introdução. Então nós podemos parar aqui. Obrigado.